Primeiramente, não sei se tá com muito reflexo aí, porque gravo de dia, tô de óculos, é o que tem pra hoje, gente. Bom, gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Meu nome é Lorena e hoje a gente vai conversar sobre esse livro aqui que se chama Manual das Donas de Casa Caçadoras de Vampiros. Gente, que título enorme, né? Eu achei muito grande o título, que é bem autoexplicativo. Esse livro aqui, ele é um livro que é de mistério, suspense, tem um pouquinho de terror. Então, se você não gosta muito desse gênero, não faz muito sentido com o que você lê, talvez esse vídeo não sirva para você. Mas se você ficou interessado mesmo assim pelo título do livro, fica comigo até o final do vídeo, porque eu vou trazer para vocês algumas coisas do que eu achei lendo o livro. Foi um livro que eu gostei muito, dei 5 estrelas, coraçãozinho de favorito. E, gente, se bobear, eu acho que esse aqui vai ser o livro favorito do ano, tá? Então, assim, expectativas foram criadas em vocês, né? Claro que eu vou tentar não trazer muito spoiler, porque eu quero deixar as partes assim mais legais para vocês lerem, mas eu vou trazer informação suficiente para aguçar a curiosidade de vocês. Então vamos lá. Primeiro, vamos começar falando sobre a capa, que eu acho que é importante a gente analisar um pouquinho mais essa capa aqui, que é uma capa preta, né? A gente vê 2 pêssegos aqui e uma mordida, né? Uma mordida meio que escorrendo um sangue ali, gotas de sangue. Essa capa do livro aqui, que é esse pêssego mordido, a gente vai entender lá mais pro final do livro, tá? Então eu não vou contar sobre isso, porque também seria spoiler, mas não é algo tão assim, nossa, uma revelação bombástica que vai afetar a sua vida. Vai ser explicado, basicamente, tá? Esse livro aqui, ele conta a história de 5 amigas, né, que são donas de casa, já são mulheres que têm filhos, têm família. Então todas elas moram nesse bairro chamado Old Village. E é um bairro, gente, bem estilo filme americano de sessão da tarde. Sabe, aquele bairro com aquelas casas enormes, lindas, cerca branca, jardins incríveis, onde as crianças podem brincar na rua, que não acontecem nada. Esse livro aqui, ele também se passa no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90. Então ele começa nos anos de 1988 e ele vai até 1997. A gente conhece a história da Patrícia, que é a personagem principal. Ela é uma enfermeira que agora é dona de casa, cuida dos filhos, cuida da sogra. A sogra já é uma idosa que foi morar com ela e com o marido e os netos ali, porque ela já não estava muito bem de saúde. E a Patrícia dá uma assistência ali para tudo, né? Para casa, para os filhos. Ela participa de um clube do livro, então esse livro aqui ele tem uma atmosfera muito gostosa de clube do livro, de reunião entre amigas. O livro ele começa, que nem eu falei para vocês, em 1988, em uma reunião de um clube do livro que elas acabaram se conhecendo ali e elas estavam lendo um livro que era muito chato. Então elas não estavam gostando desse livro e a Patrícia vai ministrar essa reunião entre as meninas, né, desse clube ali. Só que o que acontece? Como eu disse pra vocês, a vida dela, né, a rotina dela é muito cansativa. Ela tem que dar conta de muita coisa e ela acaba não lendo porque o livro é chato, não prende a atenção dela, só que ela não fala. Então ela vai para a reunião do Clube do Livro como se nada tivesse acontecido e chegando lá, ela acaba descobrindo que as outras integrantes também não leram porque o livro era muito chato. E a Patrícia queria ler coisas mais emocionantes assim. Então no final dessa reunião, todo mundo vai ali para pegar os seus carros para irem para casa. Uma delas acaba chamando ela e falando: "Olha, a gente vai fazer um outro Clube do Livro, porque esse aqui acho que depois de hoje flopou, né? O que você acha se você quiser participar?" E aí ela fala: interessante, né? Vamos ler outras coisas." E ela acaba aceitando. E aí, nisso, ela acaba ficando muito amiga, né? Cada vez mais próxima dessas mulheres, né? Do Clube do Livro. E elas se reúnem ali para falar sobre o livro, mas também sobre a vida, sobre ser dona de casa, né? Então elas compartilham muitas coisas das vidas delas pessoais. E ao mesmo tempo a gente vai conhecendo cada uma no começo do livro. Então tem a Kitty, tem a Grace, tem a Mary Ellen, tem a Slick também. Cada uma tem uma personalidade diferente. Então a gente vai conhecendo a personalidade de cada uma delas ao longo do livro. Agora vamos entender sobre a Patrícia. A Patrícia é a personagem principal e ela mora com o marido dela é psiquiatra, mora com a filha, que é a Corey, e o filho, que é o Blue. O filho dela, gente, eu achei isso um pouco bizarro, mas ao mesmo tempo não entendi. Então se você leu esse livro e quiser me explicar, tô muito aberta, tá? Porque o filho dela, ele tem uma certa obsessão com o tema
do nazismo, né? Então, ele lê muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, ele fala só sobre isso, ele tem um hiperfoco nisso, assim. Só que eu não entendi o porquê que o autor colocou isso nesse livro. Até agora eu não entendi. Depois de uma dessas reuniões do clube, do livro, a Patrícia volta pra casa e já é à noite. E ela sempre pedia pro filho, né, o Blue, que é o apelido dele, pra colocar o lixo pra fora. E aí ela chegou do clube lá, ela viu que o lixo não tava pra fora, ela ficou brava. Subiu no quarto dele, ele tava deitado, acho que lendo um livro sobre esse tema, né? E ela pegou e falou: vou ter que ir lá colocar. E aí uma coisa muito importante é não esquecer também que o marido da Patrícia, que é o Carter, esse cara que é psiquiatra, ele quer muito uma promoção no trabalho dele. Então, ele praticamente vive o dia inteiro no trabalho. Ele chega em casa super tarde, sai super cedo, ele é um pai bem ausente. Então, a Patrícia meio que dá conta de tudo, e inclusive cuida da mãe dele, gente. E ele, assim, só pensa na promoção dele. E aí, voltando, né? É à noite, a Patrícia vai lá tirar o lixinho pra colocar lá fora. Quando ela coloca o lixo, acho que ela tá voltando, se eu não me engano, tá escuro, assim, tá um clima meio dark ali, né? Porque a gente tem que lembrar que esse livro, ele é de suspense, mistério e um pouquinho de terror, tá? Então tá escuro, ela tá voltando pra casa, ela escuta uns barulhos, assim, estranhos na lixeira. Quando ela olha de novo, ela vê que é uma das vizinhas ali do bairro, que é uma senhorinha bem chata. É uma senhorinha chata que ninguém conversava muito com ela, que não gosta que ninguém chegue perto da casa dela. Quando ela olha pra senhorinha, ela tá de camisola, ela vê essa senhorinha mexendo na lixeira dela e quando ela se aproxima, ela escuta uns barulhos assim. E a senhorinha está comendo um guaxinim. Tipo, morto, gente, assim, tipo, devorando um guaxinim. E aí faz os barulhos e tal. Gente, lê a cena assim, a descrição da cena é nojenta. E aí, o que que acontece? A senhorinha vê ela ali naquele escuro e ataca a Patrícia. Então ela vai pra cima da Patrícia e arranca um pedaço da orelha dela, gente. E aí, o que que acontece? O marido dela chega bem na hora, de carro, ilumina assim, ela sai correndo, enfim. Vai todo mundo parar no hospital, né, gente? Ela levou vários pontos na orelha e a senhorinha acabou morrendo. E a gente acaba sabendo também que o sobrinho neto dela, que é o James Harris, gravem esse nome, o James Harris, tá morando lá na casa dela. E o James Harris é um jovem, né? Ele é bonitão e tal, meio misterioso. E ele, gente, pasme, o cara tem um furgão branco. Furgão, não sei pra vocês, mas pra mim é um carro muito suspeito. Quem que tem um furgão branco, gente? Com vidro tudo preto, não entrar uma luz. Enfim, meio suspeito. Mas vamos continuar, né? No dia seguinte, uma das amigas do clube do livro liga pra ela e fala assim: ai, Patrícia, se fosse você, ia lá na casa da senhorinha pra dar suas condolências ao sobrinho. Aí a Patrícia fala assim: ah, mas ela que me atacou, né? Que tipo, quem tinha que vir era ele, né? Aí ela fala: não, tudo bem, eu vou lá. E aí, como esse bairro todo mundo se conhece, é uma comunidade onde todo mundo vive em harmonia, ela fez um prato lá, não sei se é um salgado, uma torta, algo assim, e foi lá na casa da senhorinha pra dar esse prato, né, de comida pro sobrinho dela. Então ela bate na porta várias vezes, ninguém atende. Só que o furgão dele, o furgão branco, tá estacionado. Então, peraí, ele tá lá. E aí, o que que acontece? Ela entra na casa, gente. Ela entra na casa, tudo escuro, assim, um breu. A casa tá uma bagunça. E aí, ela entra em um dos quartos, ele tá lá, deitado na cama, com uma aparência, assim, parece que tá morto. Ela checa o pulso dele, ela vê se ele tá respirando. E aí, ela fica super preocupada de que ele, sei lá, morreu, faz acho que uma respiração boca a boca, se eu não me engano, nele. Então ela faz lá algumas coisas e aí ele acorda assim num susto. E aí, gente, essa cena é péssima, assim, porque ele acorda puto de raiva e fala: o que que você tá fazendo aqui? Quem é você? Aí ela fala: ah, eu sou a vizinha, a sua tia-avó me atacou ontem, eu vim aqui conversar com você, vim trazer essa torta pra você. Aí ele fala: vai embora daqui agora, não quero você aqui. Tipo, gente, super grosso com ela. Aí ela fica mal, né, pega as coisinhas dela e vai embora. Só que o que acontece? Anoitece, ela tá ali já numa cena onde tá ela, o marido, os filhos jantando, né? E a sogra dela, que é um elemento muito importante no livro, é a sogra dela, tá? Guardem essa informação. Então eles estão ali jantando, acontece uma cena meio nojenta que eu não vou comentar com vocês também pra não estragar. Quero que vocês fiquem com nojo sozinhos aí, mas lembrem do que eu disse, a cena do jantar é muito nojenta. E aí eles estão lá, de repente alguém toca a campainha. Quando ela vai lá atender, quem que é? O James Harris. Ele já tava muito diferente, né? A
aparência dele. Ele tava lá na casa com uma aparência, tipo assim, gélida, assim, quase mortificada, assim, sem cor, sem nada. E quando ele apareceu ali na casa dela, ele tava com uma roupa mais bonita, parecia uma outra pessoa, o cabelo brilhando e tal. Tanto que descreve ele como um cara muito bonito, muito atraente, uma geladeira Electrolux 2 portas. Musculoso e tal, enfim, o cara praticamente um gato ali na frente dela e ela se sente atraída por ele, né? E aí ele pega e fala pra ela, ai, desculpa, é que eu não tava num bom momento, enfim, com uma outro tipo de comunicação. E aí ela já fica mais assim, tipo, ai, que bom, né? Que bom que ele veio se desculpar. E aí, gente, vamos lá, que essa parte aqui é bem interessante. Que quem aí gosta de vampiro, assim como eu, que já assistiu Vampire Diaries, o vampiro ele só consegue entrar na sua casa se você convidar ele, né? E aí, ela chama ele pra conhecer a família. Então, ela pergunta pra ele na porta, né? Gostaria de conhecer a minha família? Aí ele responde, não quero interromper a refeição de vocês. Aí ela fala, vou considerar um favor pessoal se fizer isso. E aí, ele pega e fala, só se for um convite de verdade. Aí ela responde, considere-se convidado. Disse ela, dando um passo para um lado. E aí ele entra ali na parte escura da casa. Gente, essa parte quando eu li, eu falei, gente, não, essa mulher não convidou ele, não. Ele acaba conhecendo a família ali, e ele acaba conversando um pouco. Acho que ele até fica pra sobremesa e depois vai embora. E aí, o que acontece? Eles acabam se conectando muito, porque lembra que o marido dela passa praticamente o dia inteiro fora. Aí tem uma cena também que ela vai lá na casa dele, né? Tá tudo escuro, assim, a casa. Ele fala que ele tem uma sensibilidade ao sol. Então, ao longo do livro, ele vai dando algumas pistas pra gente, né? De que possivelmente ele seja um vampiro. Então, o livro inteiro, você fica muito na dúvida de, putz, será que ele é? Será que ele não é? Será que é um delírio dela? Porque tem um momento aqui que o autor ele consegue fazer a gente achar que ela teve um surto. Até o momento que, aí eu tenho que trazer pra vocês uma personagem que eu gostei muito ao longo do livro, que foi a Senhora Greene. A Senhora Greene acaba ajudando a cuidar da sogra da Patrícia, né, que já tá debilitada, que é a mãe do marido dela, o Carter, que é psiquiatra. Então a Senhora Greene ajuda ali a dar banho nela, fica lá com ela e tudo mais. E a Patrícia paga pra ela ficar ali, só que ela não fica o dia inteiro, até porque a Senhora Greene, ela tem filhos e ela mora num bairro afastado. Outro detalhe importante, tá? Então a gente tem esse bairro da Patrícia, que é o Old Village, que é esse bairro super americanizado, lindo, cercas brancas, um lugar maravilhoso, uma comunidade. E temos o bairro onde a Senhora Greene mora, que é um bairro mais afastado, que é um bairro mais perigoso. E tem uma cena lá que eu não vou contar pra vocês o que acontece, porque eu quero que vocês se surpreendam, mas chega um momento onde a Patrícia vai visitar o bairro da Senhora Greene e ela até chama uma das amigas do Clube do Livro, acho que é a Kitty, se eu não me engano, pra ir junto com ela lá. A Kitty também é um barato, é uma personagem que eu gostei bastante também. Quando ela chega lá no bairro, ela vê que algumas crianças estão brincando pra dentro de uma cerca e elas estão cantando uma música que é sobre o Papai Pavor, que é uma lenda lá que as crianças falam que existe um homem que acaba chupando o sangue das crianças do bairro ali e algumas crianças morreram. Algumas pessoas acham que é lenda e a Senhora Greene, ela super acredita nisso. Quando elas vão lá visitar, elas acabam sabendo dessa lenda e aí a Senhora Greene fala pra ela que aquele bairro, muitas pessoas foram embora dali porque tava sendo muito perigoso. Então a gente acaba tendo uma noção do que é esse bairro que a Senhora Greene mora, que existe um mistério ali acontecendo, que tem crianças morrendo, crianças desaparecendo ou crianças que ficaram doentes. Inclusive, uma das vizinhas dela tem uma filha que começou a ficar muito doente também. E a Patrícia, por ser enfermeira, acaba falando, não, deixa eu lá ver o que aconteceu. A menina some, chamam a polícia. Gente, é um caos, assim. Então, são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo e todas levam a gente a acreditar que talvez seja o James Harris, né, o famoso vampirão aí, que tá envolvido. Só que é que nem eu falei pra vocês, até o final do livro a gente fica muito na dúvida se ele é realmente ou não. Tem algumas cenas bem nojentas no livro, não vou mentir pra vocês, então quem tem problema com rato, com barata, principalmente a cena do porão, pra mim assim, a cena do porão, gente, não vou falar muito, pra também deixar vocês na curiosidade. Apesar de ter sido uma cena muito bizarra, eu achei que foi a cena que esse livro aqui é merecedor de 5 estrelas, porque achei a cena assim magnífica, magnífica. Então ao longo do livro a gente vai
se questionando muito, gente. Será que a Patrícia tá com a tese certa? Será que ela tá certa de que ele é um vampiro? Será que não? Ou então, será que ele é um serial killer, né? Porque você fica muito na dúvida. Então, gente, o livro, ele tem muitas camadas, sabe? Muitas camadas. Eu achei uma leitura muito fluida, uma leitura envolvente, fácil, sabe? É um livro devorável. Pra mim, fez muito sentido. Eu acho que esse aqui foi a escolha perfeita pra começar as leituras agora de Halloween que eu quero trazer aqui pro canal, né? Porque a ideia, gente, era ler esse livro no mês que vem. Só que eu não aguentei, gente. Não me aguentei e li antes. E assim, foi a melhor coisa que eu fiz. Se inscreve aqui no canal se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu comentário que eu vou deixar um coraçãozinho pra você, tá bom? A gente vai ficando por aqui e até o próximo vídeo. Beijinhos e tchau, tchau.